Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus. Queria convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo 27. A gente vai fazer a projeção aqui. Todos já acharam? Então vamos ler. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém. Os irmãos podem se assentar. Só para os irmãos entenderem um pouquinho do contexto, dessa passagem, a palavra nos relata que o Senhor estava ali na cidade e Ele estava operando diversas maravilhas, diversas curas no meio do povo, até que chega um momento em que Ele se retira para um barco junto aos discípulos e eles começam a navegar. E durante essa navegação, vem sobre aquele lugar uma forte tempestade, fortes ventos, que estavam ali jogando o barco de um lado para o outro, chegou a entrar água dentro do barco, e os discípulos, vendo tudo isso, eles tiveram medo. Tendo medo, eles procuraram Jesus, eles chamaram Jesus, e Jesus imediatamente se levantou e repreendeu o vento e o mar, e imediatamente a palavra nos ensina que houve paz naquele lugar. E os discípulos, vendo, se maravilharam e perguntaram: quem é esse que até os ventos e o mar o obedecem? E é justamente sobre esse tema que eu gostaria de meditar com os irmãos nessa noite. Quem é este? Para a gente encontrar a resposta para essa pergunta. E eu sei que todos nós já sabemos que esse é Jesus, mas quem é Jesus? Eu tenho certeza que muitos têm já algumas respostas sobre essa pergunta, mas eu gostaria de te convidar a aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento sobre Jesus. Então, o que Ele veio fazer aqui na Terra? Quais as funções que Ele desempenhou e, principalmente, como que isso impacta na nossa vida? Amém? E para começar, eu gostaria de falar um pouco com os irmãos sobre o nome de Jesus. Se os irmãos repararem nos evangelhos, nos relata que o anjo, ele se apresentou a José, pai de Jesus, e falou: Maria dará luz a um filho e ele se chamará Jesus, porque ele salvaria o povo dos seus pecados. E não sei se os irmãos já pararam para pensar, mas isso era algo que eu pensava muito. O que tem a ver o nome ser Jesus com ele salvar dos nossos pecados? E para entender esse tema, a gente tem que voltar ao nome original de Jesus, que, como os irmãos sabem, é em hebraico, que se pronuncia Yehoshua. E hoje, irmãos, quando nós vamos escolher um nome para o nosso filho, nós simplesmente escolhemos porque nós achamos bonito. Mas no contexto daquela época, os nomes eles carregavam um peso muito maior. Eles possuíam um significado. Então tinham palavras, e a junção dessas palavras formavam um nome. E esse nome carregava o significado dessas palavras. E o nome de Jesus, ele é composto por duas palavras: Yehô e Shua. E essas palavras, de acordo com a tradução, Yehô significa, representa, na verdade, o nome de Deus, que pode significar também Senhor. Já Shua significa salvar, libertar, dar vitória. Então, por isso, juntando as duas palavras, o nome de Jesus é o Senhor salva. Por isso que o anjo falou aquilo. Ele salvaria os pecados porque o próprio nome dele significa que o Senhor salva. Então, esse nome, ele já aponta para o grande propósito de Jesus aqui na terra, que é de ser o nosso Salvador. Amém? E claro que isso ele não se restringe somente ao nome, mas a gente observa isso em diversas passagens bíblicas. Por exemplo, quando o anjo novamente se apresenta aos pastores lá em Belém e anunciam o nascimento de Jesus. Eles anunciam Jesus como o Salvador. E eles complementam, que é Cristo o Senhor. E meditando sobre essa palavra Cristo, os irmãos reparem que ela sempre aparece, muitas vezes aparece junto com Jesus, Jesus Cristo.
Muitos podem até pensar que isso seria um sobrenome de Jesus, mas a verdade é que não é. É muito mais pesado, né? Carrega uma importância muito maior do que qualquer sobrenome, porque isso é um título. É um título que já vinha sendo falado pelo povo desde o Antigo Testamento, só que lá era conhecido como Messias. E o Messias era um líder, era esperado como um líder, materialmente falando, um líder que viria para libertar o povo da opressão que ele estava sofrendo, para fazer de Israel uma nação poderosa novamente, como tinha sido na época de Davi. Mas a verdade é que o nosso Messias, ele veio para um propósito muito maior do que isso. Mais do que libertar o povo da servidão de um governo, ele veio nos libertar da servidão do pecado. Mais do que estabelecer uma nação poderosa, ele veio estabelecer um reino eterno. Mais do que salvar um povo de um exército, ele veio para salvar a nossa alma da morte eterna. Amém? Então, por isso, sim, ele é o nosso Salvador. Amém? E enquanto Salvador, irmãos, ele veio para desempenhar algumas funções que elas eram muito importantes para o povo judeu, para o povo do Antigo Testamento, que seria as funções de sacerdote, de profeta e de rei. E agora eu te convido a meditar um pouquinho sobre cada uma dessas funções, desses ofícios, né, e como que o Senhor Jesus desempenhou cada um deles e principalmente qual o impacto deles na nossa vida. E o primeiro que eu gostaria de refletir com os irmãos é o sacerdote. O que foi, né, o sacerdote, como que ele surgiu? E ele surgiu ainda quando o povo estava lá no deserto, né, caminhando para a terra prometida, quando Deus fala a Moisés que ele deveria instituir Arão e seus filhos para servirem a Deus como sacerdotes. E esses sacerdotes, eles tinham diversas funções, dentre as quais eu vou citar 3 aqui somente para ilustrar. A primeira função seria de interceder pelo povo. Ou seja, ele falava com Deus em favor do povo. Deus, na sua orientação a Moisés, ele estabeleceu que os sacerdotes deveriam entrar no santuário carregando o nome das 12 tribos de Israel aqui no peito. E com isso, ele representava todo o povo. E dessa forma, ele fazia a mediação entre os homens e Deus nas necessidades do povo. A segunda função seria a de oferecer sacrifício pelos pecados. Então, isso também foi estabelecido por Deus, que periodicamente o sacerdote deveria oferecer sacrifícios a Deus, para que assim os pecados do povo fossem perdoados. E a terceira função seria a de ensinar a lei. Ainda lá também no deserto, mas dessa vez falando diretamente com Arão, o nosso Deus fala que ele deveria ensinar o povo sobre aquilo que Deus revelava a Moisés. Ou seja, Moisés recebia a lei de Deus e transmitia ela ao povo, mas o sacerdote é que ficava responsável por fazer a instrução do povo naquilo que Deus revelava a Moisés. E essas funções, irmãos, apesar de terem sido citados aqui pequenos exemplos, né, pequenas passagens que ilustram cada uma delas, elas foram permanecendo, né, prevalecendo de geração em geração até chegar ao tempo de Jesus, onde ele também exerceu essa função, mas como sacerdote perfeito. E agora eu gostaria de meditar também como que Jesus desempenhou cada uma dessas funções. Começando aqui pelo final, digamos assim, a função de ensinar a lei. A palavra nos mostra diversas ocasiões onde o Senhor Jesus ensinava o povo. Ele ensinava nas sinagogas, ele ensinava nas casas, ele ensinava nas ruas. Em todo tempo ele estava ensinando o povo sobre as coisas de Deus. Porém, tem uma diferença. A palavra nos mostra que ele ensinava de uma forma diferente. Não ensinava como os mestres da lei daquela época, porque ele ensinava com autoridade. Porque justamente ele é o sacerdote perfeito. A segunda função é de interceder pelo povo. Bom, isso é indiscutível, tem várias passagens também de Jesus intercedendo pelo povo aqui na terra.
Então, ele orava, ele intercedia, ele pedia a Deus e Deus executava aquilo que ele pedia. Isso ele em vida aqui na terra, em carne. E o apóstolo Paulo nos ensina ainda que depois da sua morte e ressurreição, ele continua intercedendo a Deus em nosso favor à direita de Deus, diretamente com Deus. Aleluias, graças a Deus por isso. E a terceira e última função seria a de oferecer sacrifícios. Então, como nós vemos aqui, os sacerdotes, eles tinham a obrigação de oferecer sacrifício. Só que esse sacrifício que era ofertado, ele era sacrifício feito com corpo e sangue de animais. Mas Jesus não, ele veio para ofertar o seu próprio corpo em sacrifício. E esse sacrifício, ele foi muito mais eficaz do que todo outro sacrifício que já foi ofertado. Aleluia, graças a Deus. Por quê? Porque, primeiro, que o antigo sacerdote, ele tinha que oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados, para depois oferecer pelo povo. Mas o Senhor Jesus está escrito que ele nunca pecou. Então, o sacrifício dele foi perfeito e exclusivamente em nosso favor. E feito de forma perfeita e definitiva. Porque o sacrifício do sacerdote, de tempos em tempos, ele tinha que ser repetido. Mas o Senhor Jesus, ele fez uma vez só e de uma vez por todas, válido por toda a eternidade. Amém? Graças a Deus. E isso porque ele é o sacerdote perfeito. Amém? Agora, eu gostaria de te convidar um pouco a refletir sobre o segundo ofício, que é o ofício de profeta. O profeta, essa palavra, né, ela deriva de uma palavra hebraica que é navi. E na tradução literal, ela significa porta-voz. Mas no nosso contexto, né, judaico, cristão, representa aquele que fala em nome de Deus. E essa é justamente a primeira função do profeta, né? Falar em nome de Deus. Então, é na direção contrária do sacerdote. Enquanto o sacerdote falava a Deus em favor dos homens, o profeta, ele fala aos homens aquilo que Deus deu para ele. E isso, a palavra nos ilustra através de Jeremias. O profeta Jeremias, quando ele é chamado por Deus, Deus diz a ele que ele faria e falaria aquilo que o Senhor mandasse. Segunda função que eu gostaria de refletir com os irmãos é a de confrontar o pecado do povo e chamar ao arrependimento. Os irmãos conhecem a história de Israel e sabem que no Antigo Testamento, de tempos em tempos, o povo se corrompia. Eles adotavam costumes estranhos, adotavam deuses estranhos e se desviavam do caminho. Mas sempre havia um profeta para confrontar o pecado deles e chamar eles ao arrependimento. E a terceira e última função de profeta é a de trazer mensagens de consolo e esperança ao povo. Então, nesses momentos em que o povo se desviava, eles acabavam sofrendo. Por vezes, eles eram levados cativos para outras nações. Mas sempre que o povo se arrependia e voltava para Deus, Deus enviava um profeta para trazer mensagens de consolo e esperança para eles, dizendo que sim, eles estavam passando por um momento difícil, mas que esse momento acabaria e que o Senhor faria eles voltarem para a sua terra. E, semelhantemente as funções de sacerdote, essas funções também continuaram e foram exercidas com perfeição pelo Senhor Jesus. Inclusive, lá no livro de Deuteronômio, ainda quando o povo estava no deserto, o Senhor também falou, através de Moisés, que chegaria um dia em que o Senhor levantaria um profeta semelhante a Moisés, se referindo já ao Senhor Jesus. E agora, refletindo sobre as funções que o Senhor Jesus desempenhou. Primeiramente, a de ser o porta-voz de Deus. Também a Bíblia está cheia de menções a isso. Por diversas vezes, o Senhor Jesus nos ensina que as coisas que ele falava, ele não falava de si mesmo, mas sim do Pai. E o próprio Pai testifica disso lá no Monte da Transfiguração, quando ele diz que este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Ou seja, testificando que aquilo que Jesus falava verdadeiramente deveria ser ouvido, porque ele estava falando em nome de Deus. Amém?
A segunda função seria a de confrontar o pecado do povo e chamar ao arrependimento. Isso, inclusive, foi a primeira coisa que o Senhor Jesus fez imediatamente após começar o seu ministério. O Evangelho de Mateus nos mostra que logo depois de ser tentado pelo diabo no deserto, o Senhor Jesus voltou para a cidade e passou a pregar que o povo deveria se arrepender dos seus pecados, porque o reino de Deus já havia chegado. E a terceira e última função seria a de trazer mensagens de consolo e esperança. Isso também fica registrado em diversos momentos da palavra do Senhor. Ele convida os cansados e sobrecarregados a virem até Ele, porque Ele aliviaria. E eu tenho certeza que não há nada que traga mais consolo e mais esperança de dias melhores do que ser aliviado diretamente pelo Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Essas são as funções do profeta. E agora vamos aqui ao último ofício, que seria o ofício de rei. Esse é o mais conhecido, né? E como os irmãos conhecem bem, a história do primeiro rei de Israel. Está relatado lá no livro do profeta Samuel. E o povo pediu um rei para que eles fossem como as outras nações. E a gente vê isso e a gente acha assim que realmente foi algo ruim, e realmente foi. Só que isso não foi algo que pegou Deus de surpresa, porque 200 anos antes, quando o povo ainda estava lá no deserto, Deus também já tinha alertado Moisés que isso aconteceria e até dado algumas orientações de como deveria ser escolhido esse rei. Através de Moisés, Deus falou que quando o povo chegasse na terra prometida, eles olhariam para as outras nações e desejariam ser como elas. Então, para vocês verem que algo que Deus tinha avisado lá no deserto ainda se tornou realidade mais de centenas de anos depois, porque o nosso Deus sabe de todas as coisas. E nesse mesmo trecho onde Deus está falando por intermédio de Moisés sobre a escolha de um rei, ele fala um pouco das funções do rei, da qual a primeira é a de governar o povo com justiça. Lá tem os deveres de um rei, ou seja, o que ele precisava fazer. E dentre algumas dos deveres de um rei, era fazer uma cópia do livro da lei, ou seja, da lei de Moisés, ler todos os dias, para quê? Para aprender a temer a Deus e guardar as palavras da lei. Além disso, o Senhor disse que eles não deveriam acumular mulheres e nem muitas riquezas, e não deveria deixar o coração se elevar perante os seus irmãos, ou seja, o povo, ou seja, eles tinham que governar com justiça. E a segunda função era de ser um exemplo espiritual para o povo. Essa função, ela está profundamente conectada com a primeira, né? Porque o rei, ele era uma figura central naquela sociedade, né? Ele era a referência do povo. Então, a Bíblia nos mostra diversos exemplos de reis que foram justos, que andaram no caminho do Senhor, e, semelhantemente, o povo também andava no caminho do Senhor. Por outro modo, quando esses reis andavam por caminhos de pecado, o povo seguia ele no pecado também. E a terceira e última função é a de guiar e proteger o povo. Então, naquele contexto da época, as nações viviam em guerra, né? Tinha muita guerra. E era a função do rei proteger o povo, né? Conduzir o exército, para dar as estratégias com o objetivo de proteger a nação, mas principalmente o povo. Inclusive, quando Davi ele é chamado a ser rei de Israel, Deus diz que ele deveria apacentar o povo de Israel, ou seja, o rei, ele é como se fosse um pastor de todo o povo. E assim, o Senhor Jesus veio para ser também o rei perfeito. Isso está antes mesmo de Jesus vir ao mundo. Já haviam profecias que falavam que sim, ele faria isso. O profeta Isaías, ele disse que, falando, né, sobre Jesus, ele disse, o governo está sobre os seus ombros e que ele reinaria com imparcialidade e justiça. Amém? A segunda função é de ser um exemplo espiritual para o povo. A Bíblia nos ensina que Jesus ele foi o verdadeiro exemplo de santidade. Ele nunca pecou. E o apóstolo João, ele nos ensina que quem permanece em Jesus deve andar como ele, ou seja, viver como ele viveu. Então, sim, ele é o melhor exemplo que nós poderíamos ter. Amém?
A terceira função é a de guiar e proteger o povo. Então, são palavras do próprio Senhor Jesus, de que Ele é o bom pastor que dá a vida às suas ovelhas. E Ele fez isso enfrentando uma morte de cruz. Uma morte de cruz que Ele não merecia, que não era para Ele. Aquela cruz, ela era para mim e para você. Mas Ele, para nos proteger da ira de Deus, se colocou em nosso lugar. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, a gente observa que desde o início, o Senhor nosso Deus se preocupava com o povo, enviando pessoas para exercer funções importantes para eles. Mas que em todas essas pessoas, elas eram falhas, elas cometiam erros. Mas o Senhor Jesus, Ele veio para cumprir com perfeição cada uma dessas funções. Amém? E voltando a meditar um pouquinho sobre quem é Jesus, nós encontramos na palavra do Senhor 4 evangelhos, 4 servos de Deus que se dedicaram a apresentar Jesus de alguma forma, de escrever sobre a vida de Jesus, e que seria Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, são 4 evangelhos, irmãos, e por mais que eles tenham o mesmo conteúdo, a mesma essência, é maravilhoso nós observarmos as diferenças que cada um possui. Como que Jesus ele é descrito de forma diferente, com ênfases diferente por cada um deles. E isso acontece porque cada um teve o seu público-alvo. Cada um escreveu para uma sociedade, para um conjunto de pessoas. E isso cada um destaca algumas características de Jesus. Então, eu gostaria de te convidar nesse momento a refletir um pouco sobre esses evangelhos. E o primeiro é o Evangelho de Mateus, esse que nós lemos aqui. Então, o Evangelho de Mateus, de acordo com os estudos, ele foi escrito direcionado ao povo judeu, ou seja, o povo que já era povo de Deus. Eles conheciam a história de Israel, eles conheciam a lei e eles conheciam os profetas. E por conhecer tudo isso, eles estavam aguardando o quê? A vinda do Messias. E é justamente assim que Mateus apresenta Jesus, como o Messias aguardado, como o novo Moisés, que libertaria o povo da servidão, assim como Moisés libertou o povo do E por isso, por ter sido escrito, mais direcionado aos judeus, ele possui mais relação com o Antigo Testamento. Se os irmãos observarem, em vários momentos, Mateus, ele diz... E isso, ele narra um fato e depois ele fala, e isso aconteceu para o que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Por quê? Porque ele estava falando para pessoas que conheciam o que havia sido dito pelos profetas. E que por isso, eles estavam aguardando o Messias. E verdadeiramente, nosso Senhor Jesus é o Messias aguardado. Aleluias, mas não apenas para o povo judeu, mas para todos nós que cremos nele. Amém? Passando agora para o Evangelho de Marcos, ele tem uma ênfase um pouco diferente. Ele vai apresentar o Senhor Jesus como o servo sofredor. Se vocês observarem no texto, nos textos que Marcos escreve, ele é muito direto, muito objetivo. Ele foca muito nas ações de Jesus. E isso também tem relação com o público a qual o evangelho foi direcionado, que seria os romanos. E os romanos, de acordo com a história, eram um povo que valorizava muito as obras, as coisas práticas, as coisas rápidas, as ações. Então, por isso que Marcos, ele descreve basicamente as mesmas coisas do que Mateus e do que Lucas, só que de uma forma muito mais direta, muito mais breve, focando nas ações de Jesus, para assim ele apresentar Jesus como aquele que veio para servir, para agir e para dar a vida em resgate de muitos. E graças a Deus, nós fazemos parte desses muitos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Dando sequência agora com o Evangelho de Lucas, e o Evangelho de Lucas é o mais detalhado que a gente encontra na palavra do Senhor, e ele é o que tem mais riqueza de informações. Isso porque o Lucas mesmo relata, no início ali do Evangelho, que ele investigou detalhadamente cada um dos acontecimentos, e só então ele passou a escrever sobre aquilo que tinha acontecido. E assim, nesse evangelho, ele busca apresentar Jesus como o homem, sim, o homem perfeito. E por quê? Porque o público-alvo dele
eram os gregos e os gentios, de modo geral, que haviam sido influenciados pelo modo grego de pensar. E o que era esse modo grego de pensar, né? Os irmãos conhecem, né, os filósofos, né? E desde aquela época já haviam os filósofos. E eles acreditavam que existia uma divisão muito forte entre matéria e corpo, matéria e espírito. Então, eles acreditavam que a matéria, o corpo, ele era totalmente ruim. E o espírito era totalmente perfeito, totalmente puro. Então, para eles, era impossível que Deus, sendo perfeito, habitasse em um corpo que era mau. Então, por isso, Lucas busca convencer que mesmo sendo homem, Jesus foi, sim, perfeito. E para argumentar sobre isso, ele busca enfatizar em vários momentos as características humanas de Jesus. Então, por exemplo, ele é o único a relatar sobre a infância e sobre o crescimento de Jesus. Ele é o único, ele relata com mais ênfase os momentos importantes em que Jesus ora. Então, antes de passar por momentos importantes, Lucas relata que Jesus orava, assim como nós muitas vezes fazemos. Então, ele busca provar, através dessas características humanas, que sim, ele veio em um corpo humano, sujeito às mesmas condições que nós, mas mesmo assim, ele foi perfeito. Amém? Graças a Deus. E, dando sequência aqui para o Evangelho de João, diferente dos demais, o Evangelho de João, ele não foi escrito para um público específico, né? Ele foi escrito mais para a igreja, de modo geral, e ele busca apresentar Jesus como o Filho de Deus encarnado. E para isso, ele destaca muito no texto a divindade de Jesus. Logo no início, os irmãos conhecem a história, ele começa dizendo que no princípio, Jesus estava com Deus e que ele era Deus, e que tudo foi feito por intermédio dele. Na sequência, João ele vai enfatizar 7 milagres que Jesus operou aqui em terra. E o 7, para a gente, é só mais um número. Mas, por aquele contexto da época, o 7 ele era um número que representava a perfeição, que representava a plenitude. Então, esses 7 milagres, eles representam tudo aquilo que o Senhor operou. E eles são organizados de uma maneira crescente, né? Uma complexidade crescente. João começa relatando Jesus transformando água em vinho. É um milagre, algo que eu não posso fazer, mas é algo teoricamente simples. Por quê? Essa complexidade ela vai crescendo até chegar na ressurreição de Lázaro, algo totalmente impossível. E tudo isso João faz para que fique claro que Jesus tem poder para operar em todas as áreas da nossa vida, porque nada é impossível para Ele. Amém? Outro detalhe importante também do livro do Evangelho de João é que ele dá muita ênfase à expressão eu sou, né? De Jesus dizendo eu sou, que isso é uma referência ao que Deus disse a Moisés lá no deserto, né? Então essa é uma expressão que somente Deus usava, não era usada no diálogo comum entre o público. E mesmo assim, o Senhor Jesus disse por diversas vezes, eu sou. Inclusive, em uma que eu gostaria de destacar, que ele disse que antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia, glória a Deus. Então, verdadeiramente, nós podemos crer que Ele é o próprio Filho de Deus encarnado e tudo isso em nosso favor. Aleluia, glória a Deus. E terminando a parte, digamos que teórica, eu gostaria de te convidar um pouco a refletir em tudo isso que foi dito, e eu gostaria de te fazer 3 perguntas. E essas perguntas você não precisa responder para mim, mas você precisa responder para você mesmo, né? Refletir sobre como você tem visto essas coisas. E a primeira pergunta é, quem é Jesus para você? Nós lemos aqui várias visões sobre Jesus. Nós vimos características, nós vimos funções, e eu gostaria de deixar claro que essas não são as únicas, né? Eu condensei algumas, mas elas não são todas. Só que o que tem em comum entre elas é que todas elas são baseadas na palavra do Senhor. E eu gostaria de te convidar, de te perguntar, e a nossa visão?
Será que a nossa visão ela tem sido baseada na palavra do Senhor? Ou será que a gente tem visto Jesus como aquilo que a gente ouve por aí? Talvez a gente vê muito hoje Jesus sendo apresentado como se fosse um gênio da lâmpada, digamos assim. Uma pessoa que veio simplesmente para realizar todos os nossos desejos. Então, prega-se muito por aí como se Jesus ele fosse obrigado a realizar todos os nossos sonhos. Mas será que é isso mesmo que a palavra nos ensina? Sabe, irmãos, quando eu era pequeno, eu tinha o sonho de ser lixeiro. Não é muito comum esse sonho, né? Mas eu achava incrível ver os rapazes correndo ali atrás do caminhão e pulando e jogando sacola. Para mim era algo muito legal. Eu tinha até um caminhãozinho que eu costumava até colocar um lixo lá dentro. Enfim, o meu sonho era ser lixeiro naquela época. E quando eu estava refletindo sobre essa palavra, eu pensei, ainda bem que Deus não realizou esse meu sonho. E não nada contra a profissão de ser lixeiro, né? Pelo contrário, é algo que eu admiro muito. Mas é algo bastante desgastante, né? Quando é criança é legal você correr e etc. Mas hoje seria muito desgastante, né? Então hoje eu trabalho em um serviço que é muito mais tranquilo, né? Ali no computador, tranquilo. Então, o que isso me ensinou? Que às vezes o nosso sonho, naquele momento ele parece bom, mas lá na frente ele não vai ser tão bom assim. E porque Deus ele tem melhores condições para nós. E talvez você tenha ficado pensando, tá, mas o que tem a ver o sonho de uma criança com nós, que somos adultos? Mas eu quero te dizer, irmãos, que a nível de sabedoria, nós somos como crianças diante de Deus. Nós que somos adultos, nós vemos uma criança querendo colocar o dedo na tomada e a gente não deixa, porque a gente sabe que ela vai tomar um choque. A gente vê uma criança querendo sair correndo para a escada e a gente não deixa, porque a gente sabe que ela pode cair. Da mesma forma, o nosso Deus, ele sabe das consequências do sonho que nós temos e por isso ele nos protege delas. Então, sim, tem muitos sonhos que nós temos que não serão realizados. E isso não é por maldade, mas sim para nos proteger. Amém? E é claro que essa não é a única visão errada que se tem sobre Jesus por aí, mas tem muitas outras. Então, o convite que eu te faço é que você possa refletir, que nós possamos refletir. Quem tem sido Jesus para nós? E se essa visão, ela é uma visão bíblica verdadeiramente ou não? Amém? A segunda pergunta que eu gostaria de fazer aos irmãos é: quem é o Jesus que você tem falado? Nós lemos aqui, irmãos, 4 apresentações de Jesus, né, nos 4 evangelhos. E cada um, ele tem públicos e características diferentes. Mas se os irmãos repararem, eles são perfeitamente coerentes entre si e também com os outros livros da palavra do Senhor. Mas e nós? Será que nós estamos apresentando para as pessoas um Jesus coerente com o que está escrito nas palavras? Porque muitas vezes nós nos importamos muito em apresentar um Jesus que vai suprir todas as necessidades das pessoas e nós acabamos fazendo promessas que Jesus nunca fez. Então, sim, nós temos que apresentar que Jesus supre as nossas necessidades, mas tudo dentro da palavra do Senhor. Porque qual que é a importância disso, irmãos? Quando nós apresentamos Jesus, de certa forma a gente está fazendo uma propaganda, digamos assim, né? A gente está falando, Jesus vai fazer isso. E se Jesus não faz, como que essa pessoa vai ficar? Se a fé dessa pessoa estiver baseada nisso, como que vai ficar? Se a gente, não sei, a gente vai comprar uma coisa. Se eu vou comprar um prato de macarrão, eu estou esperando que chegue um prato de macarrão. Então, se chegar alguma coisa diferente, eu vou falar, poxa, esse restaurante aqui eu não peço mais. Então, por isso que muitas vezes a gente encontra pessoas decepcionadas com Jesus, decepcionadas com a igreja, não por conta daquilo que a igreja fez, não por conta daquilo que Jesus fez, mas porque foi apresentado a essas pessoas promessas que Jesus nunca fez, e assim as pessoas se decepcionam. Então, que nós possamos, sim, pregar a palavra do nosso Senhor Jesus dentro daquilo que ela nos ensina. Amém? E a terceira e última
pergunta é: quem é o Jesus que as suas ações têm demonstrado? Uma coisa é a gente falar sobre Jesus e outra coisa é a gente viver aquilo que a gente prega. Tem uma frase por aí, né, que diz que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Por quê? Porque é óbvio, os descrentes, né, as pessoas que não servem a Deus, elas não vão ler a Bíblia, mas através do convívio conosco, elas podem perceber algo diferente. E através disso, ela ser convencida de que realmente vale a pena servir a Deus. E a palavra nos ensina que Pedro, ele foi reconhecido por agir e por falar como o Senhor Jesus. Ou seja, um discípulo, ele vai agir basicamente da mesma forma que o seu mestre. Dessa forma, quando nós estamos agindo como Jesus agiria, porque nós somos discípulos de Jesus. E partindo desse ponto, como que Jesus tem sido apresentado por nós? Será que lá no nosso trabalho, Jesus está sendo apresentado como um reclamão, que fica murmurando o tempo todo, que só chega atrasado, que faz tudo errado? Na nossa escola, será que ele está sendo apresentado como um espertinho que cola dos outros, que paga para fazerem trabalho, que fica atrapalhando a aula? Enfim, como que as nossas ações têm apresentado Jesus? Sabendo que nós somos servos de Deus e que as pessoas sabem que nós somos servos de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com as nossas ações, para que elas estejam alinhadas com a palavra do Senhor, para que assim Jesus seja apresentado como verdadeiramente Ele é. Amém? E já partindo para o final, eu gostaria de fazer um convite, que é adotar como missão da sua vida essa frase aqui, ó: conhecer mais e mais a Cristo e fazê-lo conhecido. Amém? Como eu falei para os irmãos, o conhecimento sobre Cristo, ele é quase infinito. Aqui eu citei algumas coisas, mas tem muito mais a aprender na palavra do Senhor. Como os irmãos percebem, eu gosto de estudar, eu gosto de pesquisar, escrever aquilo que eu pretendo trazer aqui para os irmãos. E eu estava fazendo isso, anotando, e quando eu pedi para um aplicativo, né, calcular mais ou menos quanto tempo eu demoraria para falar aquilo que eu tinha anotado, e deu 40 minutos. E 40 minutos, se a gente for pensar, ele é um tempo bom, né, para a pregação. Só que só tinha um detalhe: eu ainda estava na metade. Então, a palavra do Senhor, ela é muito rica. Então, o convite que eu te faço é que você possa se dedicar à palavra do Senhor, para que você possa conhecer mais e mais a Cristo e, conhecendo Ele, poder fazer com que Ele seja conhecido em toda a terra. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Passo a direção novamente ao cooperador Luiz.